Olá, boa tarde. Sou a professora Flávia Marinho Lisboa, do campus de Paragominas, e hoje eu vou ter a honra de mediar nessa mesa de debate com mulheres indígenas e com a professora Ivânia, que também é nossa convidada para promover e ajudar nas reflexões, né, em relação a essa temática. E quero, então, dar esse boa tarde para todos e todas que estão presentes, né, que estão prestigiando o nosso evento. Temos aí uma semana repleta de atividades e desde ontem, né, que foi o Dia da Mulher, estendendo, então, até sexta-feira, né. Então, sobre a nossa mesa de hoje, sem muita demora, porque as nossas convidadas, infelizmente, né, ambas estão passando por dificuldades, né, a própria Concita está aqui também, né, fez esse grande esforço de estar participando, mesmo estando em luto, né, estando passando por um momento difícil na sua comunidade, e também a Márcia também, né, está com alguma dificuldade no sentido, né, de mobilidade. Então, a gente também agradece, né, o esforço de vocês estarem aqui presentes, apesar das dificuldades, né, do luto, de saúde, apesar disso, estarem aqui nos ajudando a refletir, né, fazendo com que a gente amplifique as nossas percepções, né, sobre o que é a vida de uma mulher nessa sociedade, né, percebendo que a mulher ela tem diversas formas de existir nessa sociedade, recortada por essas opressões que essa sociedade nos impõe, né? Seja pela raça, pelo gênero, pela sexualidade. E hoje nós vamos, então, pensar, né, a partir da colaboração e da vida dessas mulheres indígenas, né, o que é ser mulher indígena nessa sociedade, na sociedade brasileira, né, nesse estado que foi colonizado, nesse estado que tem mais de 500 anos, em que essas mulheres são resistência e a luta faz parte da sua vida cotidiana, né, por existir, por seus territórios e por existir da forma como a Constituição as reconhece, né, como indígenas nessa sociedade. E para isso eu convidei a professora Ivânia, né, que está aqui também conosco, professora da UFPA. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui da professora Ivânia, assim também como das nossas convidadas, né, essas mulheres indígenas, e dizer, né, a que povo elas pertencem, como que elas estão atuando hoje, né, e elas também vão fazer a sua própria apresentação. Então, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui, né. A professora Ivânia está aqui, né, eu a convidei porque ela orienta e ela encampa, né, na universidade, nos estudos acadêmicos, a temática indígena, né, então a luta indígena também faz parte, né, da produção acadêmica e das vivências acadêmicas da professora Ivânia. Então, hoje ela tem um pós-doutorado em Linguagens e Governamentalidade pela Unesp, tem doutorado em Linguística na área de Análise do Discurso pela Unicamp, mestrado em Antropologia pela Universidade Federal do Pará, licenciatura em Letras também pela Universidade Federal do Pará, já ganhou o Prêmio Jabuti de 2000 na categoria didático e tem várias experiências, né, nas áreas de Linguística, Comunicação e Antropologia, desenvolvendo pesquisa com as sociedades indígenas, como eu já falei, né, coordenando o Grupo de Estudos, Mediações e Discurso na Amazônia, que é o GEDAI, né. Hoje ela é professora do ILC, do Instituto de Letras e Comunicação, e também do programa, né, como docente permanente do programa de pós-graduação em letras, né. A Concita também é professora, né, também atua na educação e na formação, né, a partir da sua perspectiva, da sua vida como mulher indígena. Então, tem feito essa atuação também como professora, marcando esse lugar, né, e a Concita vai falar um pouco melhor para a gente disso. Ela também tem essa representação dentro da Federação Estadual dos Povos Indígenas, da FEPIPA, e ela também vai falar para a gente como que essa atuação tem trazido, né, esse olhar e essa organização
das mulheres, tanto no âmbito regional, estadual, como nacional também, em que as mulheres têm promovido, agora mesmo também, nesse momento do Dia da Mulher, né, tem feito essa problematização em torno das lutas das mulheres indígenas, né. E a Márcia, que também será, né, nós ouviremos e aprenderemos bastante com ela também, assim como a Concita, também é professora, né, formada em geografia, também atua na formação de professores, né, de professores indígenas, também é escritora, e hoje ela ocupa, né, o lugar de ouvidora da Prefeitura de Belém. A gente também quer ouvir a Márcia falar dessas experiências, né, o que é ocupar esse espaço, também trazendo aí essa pontuação da sua trajetória, né, e como que ela vê as estratégias, né, de luta das mulheres indígenas desses lugares que ela ocupa, né. Então, eu vou passar a palavra para a professora Ivânia, que é quem, na verdade, vai fazer essa mediação, né, eu só estou aqui para recebê-las, para dar as boas-vindas, agradecer por vocês estarem aqui, é um enorme prazer. Professora Ivânia, né, de todos esses títulos que eu li, né, o que eu mais gosto é que ela foi a minha orientadora de doutorado, né, então, e é a minha amiga, então, é um enorme prazer recebê-la aqui, Ivânia. Então, você que vai mediar esse debate, você que vai conversar com a Márcia e com a Concita, né, essas duas professoras, essas duas lideranças aí, né, para nós, com quem a gente tanto aprende cada vez que a gente as ouve, e também dentro de toda a luta, né, indígena, certo? Então, bom dia, boa tarde, muito obrigada pela presença de todas vocês. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos. Sim. Bem, então, boa tarde. É um enorme prazer estar com a Flávia, estar com a Concita, estar com a Márcia aqui nesse estúdio. Eu não vou me alongar, eu sou fã das duas, assim, eu tenho uma admiração profunda. Há uma fala dela em Marabá, quando estava acontecendo o de cima, e que ela me disse de indígena. Ela disse, olha, professora, a gente não tem 3 jornadas, a gente tem 4 jornadas. Era indígena, ativista, que tem uma ação na sua terra, mas também tem uma ação política. Da Márcia também, posso falar a mesma coisa, é uma mulher indígena que tem uma ação política. Enfim, são 2 mulheres indígenas que eu sempre vou me reportar uma pergunta tão importante para mim fez. Minha filha, por que você trabalha com sociedades indígenas? E eu sempre respondo essa pergunta dizendo, porque é uma forma de ser uma pessoa melhor, é uma forma de aprender muito, aprender o diferente, né? Então, é um enorme prazer estar com vocês duas. E eu quero passar a questão, pode começar com Cita e depois a Márcia, logo a questão que é a questão principal. O que para vocês o que para vocês significa hoje, 2021, em plena pandemia, governo Bolsonaro, o país entrando numa grande recessão, a gente vendo uma grande ameaça a vários direitos. O que significa hoje para você, mulher indígena? Concita, você pode falar? Boa tarde, professora Ivânia. Prazer ter você aqui com a gente, Márcia. Obrigada, Flávia, pelo convite. Sou fã de vocês 3, tá? E das demais que não estão aqui com a gente, mas que talvez estão nos escutando. Olha, uma pergunta bem interessante, professora. O que é ser, né? Eu não sei se está saindo falho. Me diz aí se minha voz está saindo nítida. Tá boa, tá boa. Ah, tá. Porque de lá para cá estava falhando. Olha, eu vou dizer para você assim que a minha jornada nas lutas não se aproximou tanto eu entrei assim, tipo, de 2020 para cá, aliás, 2020 não, né? Eu estou vivendo isso desde 2018, na realidade, desde que nós começamos a pensar que poderia alguém ocupar um cargo
num poder tão centralizador como está hoje, e que as nossas vidas estariam na mão de alguém que não respeita, não valoriza, não ama, não se identifica, nos ignora e nos exclui. Eu vivi esse processo já antes das eleições, e com as eleições isso se intensificou. Com a pandemia, então, a gente percebeu que tudo aquilo que a gente vem falando sobre as lutas que a gente tem do respeito com o outro, do amor com o outro, da valorização, de manter a floresta em pé, isso só se agravou mais, porque a gente percebeu que na fragilidade em que nós recuamos para não morrermos do Covid, aqueles que estão na frente avançaram, né, e avançaram de uma forma muito violenta, mais que o vírus, até posso dizer. Então, uma nova Concita saiu dessa quarentena, podemos assim dizer. Uma nova Concita ganhou, após até mesmo ter tido contato com o vírus, uma nova vontade de querer lutar mais, de querer estar aqui, de querer dar voz, de querer lutar, até mesmo por aqueles que nós perdemos por causa do vírus e por causa da grande ameaça aos nossos territórios, hoje ocupado por pessoas realmente que não têm nenhum valor à vida. Não é só as populações indígenas, mas eu falo que não tem valor, não tem amor à vida das pessoas que não pensam como eles, que não vivem como eles, e que ficou escancarado para todo mundo que o interesse maior é que nós morramos, para que eles possam tomar posse dessas terras como uma forma legal, né? Porque se não houver população mais aqui, aí não tem mais como dizer que eles são amigos ou parceiros. Essa Concita que você está vendo agora é uma Concita transformada pelo vírus e por esse genocídio, de todas as lutas que venham travando, e isso começou, minha luta no movimento indígena começou em 2003, começou muito antes, né, mas de uma forma mais assim atuante, mais mesmo na lida, mais colocando a cara mesmo para levar spray de pimenta, né, levar as balas de borracha, correr da polícia, começou em 2000 para cá, né, na marcha lá na Bahia, quando fui para aquele grande movimento lá, os 500 anos do Brasil, e lá em meio a todo aquele tiroteio, eu não sabia para onde eu corria. Primeira vez que eu fui na Bahia, me deparei com aquela situação, e de lá para cá, o movimento foi crescendo, nós mulheres fomos entrando nessa marcha, nessa luta, muitas de nós empurradas pela necessidade, muitas de nós perderam seus maridos, aqueles que saíram para Brasília para buscar uma resposta às demarcações das suas terras e não voltaram, né? E a gente sempre cita isso, porque Galdino saiu em busca de uma resposta da onde estava a lei e não retornou. Então, só as mulheres que ficaram tiveram que ocupar o lugar outra hora pelo Galdino. É um exemplo que eu sempre dou, para que a gente reflita que as mulheres têm tomado a frente de muitas lutas, porque seus maridos, seus filhos, seus netos, homens que representavam essa luta antes, têm perdido no campo da batalha a sua vida, como aconteceu recentemente aqui com Stembé, né, um amigo nosso, um colega de profissão que formou comigo na licenciatura intercultural em 2016. Eu fiquei muito triste. Então, nós temos avançado um pouco nessa linha. Não é fácil estar aqui, somos discriminadas, não esperamos reconhecimento, o que a gente quer é respeito por aquilo que a gente luta, e a gente não luta por muito, a gente não luta por riqueza, a gente não luta para ocupar o lugar do outro, o que a gente quer é ter o nosso espaço garantido, nossos territórios demarcados, as vidas das nossas crianças sejam passadas, né, que elas possam crescer nesse chão, tendo seus conhecimentos tradicionais valorizados, tendo direito ao conhecimento científico, não supervalorizando só o que vem de fora, mas, acima de tudo, respeitando o que é a base do povo indígena, que é todo esse conhecimento, toda essa ciência que eu falo e afirmo que nós temos ciência, apesar de não sermos reconhecidos
né? Mas aí a gente vê que os pesquisadores, que os cientistas, as grandes farmácias industriais estão procurando aonde? Estão procurando dentro das comunidades indígenas aquilo que nosso povo já sabe milenarmente, que a cura para muitas saúde, para muitas enfermidades vem da floresta. Como mulher, né, eu posso dizer que eu nasci de novo. Eu nasci novamente. Vi e convivi com esse vírus e o que ele faz dentro de cada um de nós. Passei por momentos muito difíceis, da qual eu pensei que não ia morrer só do vírus, mas que eu ia morrer de uma depressão muito grande. Que é isso que causa quando você tem contato, né? As noites que eu passava acordada, na expectativa, né? Porque aqui em casa pegou eu, meu esposo, meus filhos, esse isolamento ao qual nós fomos obrigados a ficar, que todo mundo tem passado. Mas, assim, tem um ditado que vocês dizem que de uma limonada de um limão se faz uma limonada. Essa reclusão ao qual nós tivemos que passar, eu passei 4 meses isolada dentro da mata. 4 meses. Para mim, assim, não foi um isolamento. Eu posso dizer para você que foi voltar. Eu voltei aquilo que realmente a gente precisava voltar. Acordar com a lua, tomar banho nos carapés, comer mais das coisas da mata, viver mais socialmente com a comunidade, com as crianças tendo que conviver e aprender tudo aquilo que os nossos antepassados viveram, que foi viver na mata, observar o canto dos passarinhos, observar mais a natureza. Então, foi uma volta que, para mim, assim, foi muito benéfica e me preparou para o enfrentamento com a Covid, que quando ela veio, realmente, né, eu estava assim, toda energizada das coisas da natureza, da qual eu passei, né, esses 4 meses em isolamento total, sem sair na cidade, sem ver mais ninguém, né, perdi muitos amigos, muitos parentes, e quando eu saí, eu me deparei com uma outra realidade. Mas, assim, o desafio continua, professor Ivânia, continua de todas as formas. A gente percebeu que o vírus, ele está aí, nós temos que fazer essa barreira sanitária, nós, os povos indígenas, que temos que fazer, porque se depender mesmo do governo, ele não vai fazer e não vai nos ajudar. Temos que estar, ao mesmo tempo, fazendo a barreira contra o vírus e tendo que proteger os nossos territórios. Porque foi na pandemia que a gente percebeu que a coisa avançou mais, que a boiada queria passar, que todo mundo que estava articulando, né, quem estava por trás dos bastidores. Então, assim, a gente percebeu que a gente não tinha só o vírus para continuar lutando, mas a gente tinha toda uma necessidade, tinha toda que enfrentar um licenciamento ambiental que valoriza os empreendimentos e que abre realmente a porteira para a destruição da floresta. E essa é uma luta realmente que não dá descanso e que não depende das nossas barreiras, né? Essa luta a gente ainda tem que estar enfrentando todos os dias. E isso vem demonstrando exatamente o que aconteceu agora, né, com a FUNAI, com a medida que ela deu agora, autorizando, né? Então, tudo isso, a gente não sabe de onde vem a bala. E o que acontece com nós, mulheres, né? Temos que estar com um pé na aldeia, um pé na cidade, um pé em Brasília e um pé no mundo, do chão da aldeia para o chão do mundo. Em busca de quê? Em busca de aliados, em busca de pessoas que venham entrar com a gente nessa briga, que venham nos ajudar. E as mulheres, nesse período de pandemia, a gente descobriu que a gente conseguiu se conectar mais. A gente tinha um projeto para ser lançado em 2020, antes da pandemia. A última vez que eu viajei em Brasília, era uma jornada das mulheres indígenas, dando continuidade ao movimento que se deu em 2019, onde as mulheres foram para fora do Brasil, para chamar a atenção do mundo para o que estava acontecendo com as populações indígenas. E a gente ia dar seguimento nisso. Com a pandemia, o projeto não pôde ir avante, porque a gente realmente não podemos mais viajar. Mas isso não nos calou, isso nos fortaleceu. Tanto é que a gente foi criando grupos, e agora a gente criou realmente um grupo
de amigas, né, que está dando o nome de amiga às ancestralidades, né, das mulheres guerreiras que estão lutando ainda para estar em todas as frentes. Então, nós nos aliamos, nós nos unimos, várias mulheres de todo o Brasil, nessa corrente, nessa força de soltar a voz e dizer exatamente o que está acontecendo. A gente sabe que está no olho do furacão, né, nossos celulares estão sendo clonados, a gente está sendo monitorado, desde a Marcha das Mulheres, em 2019, a gente viu que estar na frente é estar no olho desse governo, ou seja, está monitorando tudo que a gente faz, qualquer fala tua, né, qualquer discurso que você faz, mas isso não tem nos barrado, isso não tem nos amedrontado, pelo contrário, isso tem nos fortalecido cada vez mais. Então, ser mãe, ser mulher, né, ser aquela que vai para frente, aquela que vai levar mesmo o spray de pimenta, aquela que vai articular com as outras, e articular isso também de uma forma dentro da aldeia, né? A gente ainda tem tudo isso, tem que saber trazer as informações, discutir isso com a comunidade, passar para a comunidade qual a nossa realidade e trazer a comunidade para junto com a gente, para essa luta, para não sermos pegos despercebidos, porque enquanto a gente está em quarentena, enquanto a gente está recluso, as leis estão sendo tramitadas, né? As PECs continuam. Dependendo aí agora do Congresso, com toda essa mudança que teve, a gente sabe que não vai vir boa coisa de lá. A gente sabe. Então, a gente fica o tempo todo tentando fechar as fronteiras, fechar as brechas, de maneira que a gente não seja pego desprevenido. Ser mulher em tempo de pandemia, hoje, posso dizer para você, é puxar das raízes aquilo que a gente sabe mais fazer, que é lutar. Colocar um urucu no rosto, um batom na boca, um rimo nos olhos e partir para a luta, né? É unir tudo isso que nós fazemos com muita veracidade, né? É como bem está aí a nossa amada, né? A Márcia, é usar o canto para levar o grito da luta. As que cantam, cantam, as que rezam, rezam, né? As pajés, as parteiras, as estudantes nas universidades, dando sua voz. Nós estamos aqui, nós somos 448 mil mulheres, então onde é que você está, mulher? Na universidade. Onde é que você está, mulher? Tirando a castanha. Onde é que você está, mulher? Fora lá em Brasília. Não vão nos calar, porque o eco está ganhando um som, né, mais unido, de uma só voz, dizendo nós estamos aqui, nossos corpos estão sendo violentados, como tem muitas mulheres que estão sendo violentadas nas fronteiras, e a gente já vem denunciando isso há muito tempo, mas ninguém fala nada, né? A violência aumentou, o consumo de álcool tem crescido, mas ninguém toma providência. Então, nós estamos nos unindo para falar sobre isso, para falar também sobre isso, porque não é porque estamos nas aldeias que estamos protegidos do que vem de lá também. As coisas têm acontecido. Então, cada uma tem tentado nessa teia buscar o seu espaço e junto formar uma grande teia de mulheres para impedir realmente o grande vilão de entrar naquilo que é mais sagrado, que é a nossa família, a nossa comunidade, a nossa floresta em pé, o nosso território, nossos conhecimentos e tudo aquilo que faz a gente estar aí, neste mundo, e não deixar de ser quem somos, né? Um pé aqui e outro lá, na certeza de que ao retornar, você veio mais forte, mais fortalecida, não para desprezar o que já tem aqui, mas sim para unir esses dois conhecimentos e trabalhar e continuarmos por mais 500 anos, porque na medida que a gente percebe, a gente vê que a necessidade do consumismo é muito grande. Eu não sei para onde vai parar tanto lixo, eu não sei onde é que o planeta vai lidar com tanta consumismo, a vontade de querer o que era hoje já não pode, mas assim, uma coisa eu tenho que dizer aqui, nós, povos indígenas, nós, mulheres, temos uma preocupação com o que nós estamos vivendo com o território, com a floresta em pé. Lutar hoje aqui na região sudeste do Pará é lutar
de uma forma que a nossa comunidade está sendo cercada pelos grandes projetos, outra hora, né, já desalojou muitas comunidades, como é o caso da hidrelétrica de Tucuruí, como é o caso da própria Vale, que tem mineração em terras indígenas, do rio Cateté, que já foi contaminado, mas ainda não parou. Nós temos aí agora esse grande avanço da plantação de soja. De uma hora para outra, esse resíduo, esse veneno que ninguém percebe, vai escoar para algum lugar. E vai escoar para onde? Vai escoar para dentro dos nossos territórios. Então, o maior desafio agora é como proteger essa floresta, como fazer esse cinturão dessa proteção da única floresta em pé da nossa região aqui próximo de Marabá, Bom Jesus do Tocantins, desse triângulo aqui que liga, né, essa região sudeste para o Maranhão, né, para a cidade de Belém e para as outras capitais. Então, esse é um desafio não só nosso, das mulheres, mas da comunidade como si. Mas nós, mulheres, temos encampado essa luta de estar na frente. É isso. Eu não sei se eu contribuí, que a gente começa a falar e vem tanta coisa, né, de tantas coisas que a gente já tem falado, chamado a atenção, dizer que a nossa luta é uma luta igual, né, as mulheres do campo, mulheres da comunidade, da periferia, mulheres que vivem nas cidades. Nós somos um grupo de mulheres que as nossas lutas pode até falar em línguas diferentes, mas o nosso corpo reflete a mesma voz, a voz de que nós estamos aqui, precisamos ser ouvidas, mas ninguém vai nos ouvir se nós não nos fizer ser ouvida. É isso. Muito obrigada, Concita. Maravilhoso te ouvir. Depois eu vou comentar o que você falou e eu passo a palavra para a Márcia. Olá, quero agradecer imensamente o convite, primeiramente, de toda a equipe, Flávia, saudar minha parenta Concita, que está, né, que fez essa fala linda para a gente, de tanto ensinamento, saudar a professora Ivânia, que tem esse trabalho maravilhoso com os povos indígenas há mais de 20 anos, e saudar todos que estão nos assistindo por trás aí dos computadores, né, na frente dos computadores, e dizer que a gente agradece a interação de vocês, as mensagens que vocês colocam aqui, e as perguntas que possivelmente vão aparecer também. Sou Márcia Cambeba, natural do Amazonas, do Alto Solimões, nascida numa aldeia ticuna, do povo ticuna, e criada com esse povo, né? Me criei com esse povo, desse povo, aprendi muitas coisas, muitos ensinamentos para a vida que eu carrego, né? Para o ensinamento que eu levo comigo para onde for, as minhas falas, né? A partilha de saberes. Então, ser mulher num tempo, no século XXI, até eu escrevi, né, um texto sobre isso, o que é ser mulher no século XXI, é justamente pensar em todas essas lutas, essas frentes de lutas que a Concita colocou. É pensar que a mulher indígena, ela não é só a mãe que está no lar, ela não é só aquela que vai para a roça, ela não é só aquela que vai... a pescadora, a agricultora, não. Ela também é a liderança. E quando a gente pensa que a mulher indígena, agora que o eco da mulher indígena veio aparecer, não, a gente já vem ecoando, já tem muitos e muitos e muitos anos. Quando os homens se reuniam dentro da grande casa de encontro e eles tinham tomadas de decisões importantes, coletivas de uma aldeia, de um território, isso também é luta política, né? Isso também é política. E aí eles se reuniam para tomar as decisões, davam um intervalo, eles iam comer nas suas casas. E ao ir em casa fazer a refeição, ele conversava com a mãe, com a filha, com a esposa, colocava a situação que estava sendo debatida, e elas davam as opiniões. E essas opiniões eles ouviam, acolhiam e levavam para a roda de conversa, de decisões.
Então, de uma certa forma, a mulher, ela está inserida, sim, nessas decisões importantes. Ela, no momento que ela está servindo ali uma refeição, uma comida, ela também está colocando o seu parecer, o seu olhar, o seu pensamento. Mas, nesse século XXI, abre-se um novo olhar, né? um novo panorama em que essa mulher aparece. E ela já aparece de uma forma diferente do que as nossas avós faziam, do comportamento de nossas avós. Elas aparecem com essa força, com essa garra toda de ir, de fato, para os enfrentamentos, de levar uma bala de borracha, como a Concita falou aí, de correr do spray de pimenta na cara, de gritar, de ecoar forte, de juntar as mãos e andar de mãos unidas numa passeata, num protesto voltado para a valorização da mulher e de todo um coletivo. Porque nós, mulheres, eu quero deixar claro uma coisa aqui, nós, mulheres, a gente não quando perguntam para mim, Márcia, no meu olhar, né? Como é a mulher cambeba? Ela é feminista? Não, ela é feminina. Se você chegar numa aldeia cambeba e dizer assim, vocês, o feminismo que vocês, elas vão dizer como? Né? Então, a gente se vê Guirini. Guirini, para nós, é guerreira. A gente se vê Guirini, a gente se vê em Camiaba, a gente se vê água, a gente se vê rio, cachoeira, remanso, banzeiro. Né? Dependendo da situação, a gente também vai poetizando a nossa caminhada, cantando a nossa jornada, escrevendo as nossas histórias, narrando, repassando pela oralidade para as outras crianças. Na aldeia cambeba, a mulher ela é o eixo da transmissão de saberes. É a partir dela que tudo vai ser dialogado, ser partilhado. É dela que partem as narrativas, as contações, à beira da fogueira. Na cultura cambeba, a mulher, ela é quem dá a última palavra. Então, todas as aldeias elas são lideradas por mulheres, cacicas. Para alguns, para nós, zanas. As zanas. Então, cada aldeia tem a sua zana, ou seja, a sua cacica, né, numa linguagem mais conhecida de todo mundo. Raramente você vai encontrar um homem. Na aldeia Tururu Cariúca, nós temos o primeiro homem cacique, que é o filho da dona Teca, Wicca. E por quê? Porque ela já estava muito cansadinha, nenhuma das filhas queria assumir, porque já estavam cada uma no seu devido lugar de liderança, na educação, na saúde, e sobrou Uruma. E achei engraçado que ela disse assim, será que ele está preparado? Está, dona Teca, tente. Né? E Uruma, então, é chamado para ser o Osana da aldeia cambeba, Tururu Cariúca. E está aí, está dando conta, mas sempre a mãe dele é consultada para saber das decisões, do que ela pensa. Então, as mulheres cambeba, são elas, né? São elas que tomam as decisões, são elas que orientam. Então, na cultura cambeba, a mulher ela é esse eixo, sim, da transmissão de saberes. E nesse novo tempo, nesse século XXI, nós estamos aí, na cultura, no cinema, na literatura. Né? Eu aqui estou apresentando meus livros. Esse foi o meu primeiro. Esse foi o que eu lancei, meu primeiro livro lançado nos Estados Unidos, não tem no Brasil ainda. Esse aqui foi o único que chegou para mim, impresso. E aí, é só de contos aqui, só contos autorais mesmo. Não são contos que eu ouvi de alguém, são contos que eu ouvi até um pouco dos meus avós, mas recriei a partir do meu olhar. Esse foi lançado ano passado, Saberes da Floresta, trabalhado para a educação, né, como suporte para os professores, indígenas e não indígenas,
e a reedição dos saberes do Lugar do Saber, que agora se chama o Lugar do Saber Ancestral. E nessa lida nós temos também Doc Xingu, Etnias Indígenas, 5 povos aqui, a locução é minha, como locutora, participei desse projeto, e como música, a gente dialoga através da música. Então, a música, a literatura, o cinema, e todas as linguagens que a gente aprende na cidade, a gente transforma ela e devolve para a cidade com o olhar que a gente quer, um olhar de resistência, um olhar em que a gente está colocando o nosso pensar, como a gente percebe e recebe e entende o território. Como é que a gente entende, percebe e sente a identidade? Onde as narrativas são fundamentais? Como as narrativas contam essa identidade? Retratam essa identidade? Todos os saberes. Então, é isso que eu penso. Essa mulher do século XXI é essa guerreira, é essa lutadora, é essa potência que não quer ser melhor que os homens, não quer estar atrás deles, quer estar do lado, quer caminhar juntos, quer segurar as mãos. E vamos juntos porque a aldeia é de todos nós. Não é só das mulheres, não é só dos homens. Ela daí comum unidade, vem de comunidade, né? Comum unidade. É o bem viver permeando tudo isso. É isso. Pois, liberou meu microfone? Tá, né? Eu quero agradecer muito a fala de vocês duas. Como eu disse no início, a minha resposta, a minha mãe, trabalhar com as sociedades indígenas significa ampliar o nosso horizonte, né? E tanto a fala da Concita quanto a fala da Márcia reforçam esse discurso. A pandemia é um trauma universal, né? Todo mundo está muito traumatizado com a pandemia, mas nem todo mundo tem que se preocupar por ameaças reais administradas pelo governo, que foi disso que a Concita nos falou. E aí, eu imagino, tanto para mim quanto para todo mundo que ouviu, né, assim, como é difícil, né, quando a gente está vivendo os dramas pessoais em relação à pandemia, e aí a gente pensa no que está acontecendo nas fronteiras indígenas, ao mesmo tempo, viu, Concita, que dá uma tristeza, mas também veio uma força de vocês incrível, assim, essa força que muitas vezes anima a mulheres que não estão aí vivendo esses conflitos que vocês estão vivendo, mas faz com que a gente sonhe de fato com a E certamente que no Brasil essa primavera das mulheres, ela vem puxada pelas mulheres indígenas, por essa força que vem da floresta, porque quando a gente pensa na floresta hoje, e com tudo isso que a gente está vivendo na pandemia, a gente é obrigado a ver que esse sistema capitalista, ultraliberal, que a gente vive de consumismo, que ele está falido, né? É um sistema falido. E eu não sei, mas eu tenho ouvido as pessoas falarem, visto nas redes sociais, essa procura por essa conexão com a natureza, né? Então, assim, essa força que vem de vocês, ela hoje no Brasil é muito importante. Sempre foi. Sempre foi. Não é importante agora. Mas, assim, diante dessas falas, dessas narrativas que vocês nos trazem, isso nos coloca muito, nos faz acreditar, né? Nos faz acreditar nessa perspectiva da resistência, né? Assim, é uma força muito grande que vem da fala de vocês. Quando a Márcia se coloca, e aí ela se coloca como... É muito legal essa história da sociedade Omagocambeba, de que as mulheres... Eu não falei no início, mas agora quero lamentar bastante que a Kátia, que é uma cacica, né? A Kátia, que é uma cacica, ela estaria conosco hoje, né? E isso é uma contribuição muito importante, mas, infelizmente, o luto, né, que a Concita também está passando, morreu
esses dias, uma liderança do povo Gavião. Então, assim, infelizmente, a Kátia não está aqui com a gente. Mas, assim, essa coisa de a gente pensar da mulher cacique, eu até escrevi um artigo em que eu falo das mulheres tupinambá, porque, assim, há um discurso genérico também sobre mulheres indígenas, como se elas fossem todas iguais. E é um discurso muito forte aqui. Assim, e essa coisa de cacica, né, a gente viu agora recentemente, com a primeira cacique de cada lado do povo chicrim, toda a repercussão midiática que teve, e essa repercussão midiática muito em função porque quebra esse discurso de que as mulheres indígenas são submissas e que danças indígenas femininas. Quer dizer, isso cada vez está mais sendo desconstruído, mas não quer dizer que já está. Tá? A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente fica dentro da nossa bolha e pensa assim, essa discussão... Não, essa desconstrução tão importante que ela é inicial. E ela é muito forte, é muito potente, mas a gente tem que ter, assim, desde o terçado lá na cara do engenheiro da Eletronorte até hoje, tem muita desconstrução, mas ainda é pouco, né? Então, aí você vem, aí você vai desconstruindo em vários lugares. Quando a Márcia se coloca como uma escritora indígena, porque até nessa seara a gente conhece muito mais homens escritores indígenas do que mulheres escritoras indígenas. Então, assim, a Márcia se colocar como uma escritora é muito importante. É uma escritora que sai de dentro da Amazônia, que está fazendo sucesso internacional. Fazendo sucesso não, está tendo ouvidos internacionais como uma mulher indígena. Então, isso é muito significativo, assim. Para que a gente possa começar a desconstruir esse discurso de que as mulheres indígenas são todas iguais. Agora, as mulheres indígenas não são todas iguais, mas essa força e essa luta que vocês trazem para a gente, e que encontra na gente também um eco, né, de resistência, de ser mulher numa sociedade latino-americana, talvez ela seja, digamos assim, o grande laço, a grande rede de memória que une, né, e que a gente está acompanhando toda essa movimentação das mulheres indígenas. Nós já tivemos uma mulher indígena candidata à vice-presidência do Brasil, quer dizer, isso é muito importante, né? Hoje a Márcia é ouvidora aqui na cidade de Belém. A importância desses lugares assim é muito significativa. Bem, não querendo me alongar, a gente não vai se alongar muito, eu vou fazer uma última provocação, que a Concita já falou um pouco, mas assim, que eu acho importante no momento em que o ser humano se descobriu dentro de uma rede. Por mais individualista que o ser humano seja, diante da pandemia, ele não pode dizer, eu não faço parte do mundo. Vocês não estão me ouvindo? Está falhando? Tá? Poxa, que pena. A Concita saiu, caiu? Caiu, né? Vamos ver. Bem, eu posso fazer para a Márcia a pergunta, e se a Concita, ela deve estar retornando. A pergunta é sobre, eu queria cosmologia indígena. Deixa a Concita voltar aí. Está ouvindo, Concita? Voltei, estava falhando muito. Eu estou procurando um sinal. Não sei se vocês viram que eu estou rodando, procurando um sinal melhor. Pode falar. Eu vi que você... A segunda e última questão para gente dessa conversa, eu queria falar da cosmologia, das formas de vida de vocês. Né? Assim, você já falou um pouco disso, a Márcia também, mas eu queria encerrar com isso. Essa coisa do encontro com a natureza, né? Eu queria que vocês falassem mais assim dessa coisa da natureza, da floresta. Existe uma floresta ameaçada, e essa floresta é uma floresta de saberes.
vocês falassem dos saberes da floresta mais um pouco. Acho que a Concita conseguiu um sinal aí? Pode ser. Tá. Então, eu vou falar aqui porque da necessidade de defender a floresta em pé. Né? Por que a gente luta tanto? Por que a voz dos povos indígenas grita tanto com relação à defesa do território? Porque a gente é a floresta, num sentido, se é que você pode me entender. Não dá para separar o povo indígena, e especificamente eu vou falar daqui, deste lugar, de onde eu estou, né, porque é onde eu convivo, onde eu me identifico mais, de tudo aquilo que nos cerca. Tem uma ciência que mantém esse povo. E essa ciência e essa sabedoria, ela vem muito do que nos liga. Tudo tem uma conexão. O nome tem uma conexão. O nascimento tem uma conexão. O crescimento tem uma conexão. A alimentação tem uma conexão com a natureza. Se quebrar isso, se destruir isso, se derrubar as florestas, se nós não tivermos mais, se a gente viver num local descampado, o povo morre. Morre tudo. Por quê? Porque vamos ficar pessoas, né? Pessoas vazias. Não tem como desconectar essa sabedoria da ciência, dos sinais, de tudo que está acontecendo, da morte, né? Dos sinais com o nascer do sol, com a lua, né? Quando tudo está conectado, e isso é através do quê? Através daquilo que nos cerca. A morte, ela tem um sentimento, uma ligação muito grande com a chuva, por exemplo. Nós acabamos de perder um guerreiro, né? Nosso cacique Covetieri. Era uma das lideranças que ajudou a fundar essa aldeia, em 2001. Então, anteontem, quando ele partiu, houve uma chuva aqui. Os mais velhos observaram e acharam estranho a forma como veio a chuva. A forma como a chuva estava mesclando com os raios do sol. Para a sociedade não indígena, isso pode ser só um sol que está insistindo em ter os raios através das nuvens. Para a comunidade indígena, isso quer dizer alguma coisa. Isso já vem, é como se fosse um aviso, né? Ventos, que é o que mais tem acontecido ultimamente, porque nós temos perdido muitas pessoas. Nós perdemos, de 2020 para cá, nós perdemos 4 ou 5 pessoas para a Covid aqui no território, né? E todos eles tiveram um sinal, através dos tempos. Então, essa cosmologia, essa relação que tem, se ela parar de existir, o povo não vai viver. Vai viver, mas vai viver como se vivesse num vácuo, não se encontrando em lugar nenhum. É como se quisesse pisar em alguma coisa e não tem onde pisar, onde sentir a firmeza. E essa firmeza, ela vem do chão, ela vem da floresta, ela vem dos sinais. Então, tudo está interligado, né? Aqui, por exemplo, a gente só faz a festa, né, depois que o milho está plantado, claro, que é a festa de inverno que abre as festas do povo gavião, né? Só que até a ciência de plantar o milho, ela tem relação, né? Para os mais velhos, os novos não podem comer o milho. Por que os novos não podem comer do primeiro fruto, da primeira safra, não pode comer do primeiro escupu, as castanhas novas, o milho, nada ele pode comer, porque tem uma relação. Quem primeiro libera a alimentação para os mais novos são os mais velhos. Por quê? Porque eles já têm mais resistência, têm mais experiência. É eles que abrem a alimentação e as festas. Então, a preservação dessas pessoas, desses anciões, é o que mantém o equilíbrio do social da comunidade. A ciência do povo indígena, gavião, diz que se um jovem come, uma criança come, um jovem come alguma coisa que é novo, ele pode ser picado.
né, a ocorrer a corretória, ele pode ser picado por uma cobra, por um maribondo, né, ele pode quebrar, ele pode machucar a perna, então tudo isso tem uma relação, e é homem, natureza, tá interligado, não tem como desassociar esses conhecimentos, essa prática. Em 2018, nós tivemos uma morte aqui, acho que foi em 2018, o sol de dia, ela ficou como se ela tivesse um arco-íris ao redor, né, e foi um fenômeno até que eu postei no Facebook, eu acho que deve estar lá ainda. Na hora, as crianças, as mais novas correram para ver, e os mais velhos começaram a brigar. Você não pode olhar, porque é como se eles estivessem dizendo, o que nos cerca está muito furioso, e não vem coisa boa, então você não pode ficar olhando, vai se recolher. Então, os meus filhos, por exemplo, que estavam querendo filmar, foram chamados a se recolher. E aí, tivemos que cantar, alguém foi cantar num campo, no meio do pátio, para que isso fosse quebrado, para que aquela coisa ruim não viesse chegar até a comunidade. Dias depois, houve uma morte. Aí os mais velhos começaram a falar, porque começaram a olhar, porque o canto não foi suficiente, porque tinha que, né, os mais novos não podiam estar olhando, e hoje está se perdendo, porque a curiosidade, a tecnologia está na mão dos jovens. Então, tudo que acontece hoje, eles querem filmar. Mas existe uma ciência por trás de tudo isso. Então, essa cosmologia, Gavião, ela é muito forte ainda aqui. Ela é muito forte, e é isso que mantém o equilíbrio da comunidade. É essa cosmologia que tem ligado essa relação de muitos e muitos anos, apesar de todo o desenvolvimento, apesar de todos os recursos que têm entrado dentro das comunidades, apesar de toda a tecnologia a quais os povos daqui já têm acesso, mas o que mantém essa relação ainda é esses conhecimentos tradicionais, ainda é essa relação entre o passado, dos avós, dos antepassados, dos primórdios, né, os Mamukatejê, que são os povos originários, que chama os povos primeiros, os que fundaram a terra, segundo o conhecimento dos gaviões, os Mamukatejê foram os originários, aqueles que deram o início de toda essa história da ciência, das árvores que cresceram, de onde os povos surgiram. Então, eles são os Mamukatejê. Então, isso vem se transmitindo de geração em geração. Hoje a gente sabe que as informações estão aí no Google para quem quiser saber, né? Mas os povos, eles têm as suas essências de onde eles vieram, né? Quem foram os seus antepassados e por que eles estão aqui. E isso a gente tenta fortalecer, através do que? Através da aula, através das novas didáticas de ensinar, das formas lúdicas. Por quê? Porque hoje nós estamos competindo com algo muito mais forte. Tá aí a professora Márcia Campbell, que pode reforçar depois na fala dela. Hoje nós estamos tentando trabalhar a partir da escola, os conhecimentos tradicionais, porque hoje nós estamos competindo, né, com a Netflix, hoje nós estamos competindo com os jogos, hoje nós estamos competindo com a internet, então, é tentar trazer o jovem para essas informações outras, né, que pode dar um conhecimento amplo e fortalecer a luta dos povos indígenas, a proteção do território, mas não deixar que essas informações outras venham desvalorizar, diminuir e até acabar com esses conhecimentos, dessa visão, desse mundo gavião Kikatejê. Era a minha contribuição, professora. Obrigada. Muito obrigada, Concita. Márcia, a palavra é sua. Eu quero começar a falar sobre a cosmogonia, cosmologia, como, né, for melhor para chamar, Cambeba, dizendo assim. Deixa eu ver se consigo. No despertar da aurora, na narrativa de criação, na gota que traz a vida de um povo, de uma nação, batendo na samalmeira, caindo feito algodão, pro colo do grande rio que num sopro de criação dá vida ao indígena guerreiro e à mulher sua paixão.
Assim, para o povo mágoa, a samalmeira tem a função de mãe das grandes árvores de cura, de proteção. E pelo indígena é cultuada essa gigante, mãe amada, na dança nativa dos povos irmãos. Sanyeonyu Sukatana Maisangara Cambeba. Sanyeonyu Sukatana Maisangara Cambeba. Eu falei, vem água, banha minha alma, Cambeba. E é dessa forma que eu tenho a alegria de falar um pouquinho sobre esse assunto que é maravilhoso, porque compõe e permeia todo o território do sagrado. A aldeia, em todo o seu contexto, ela é um território do sagrado. Todas as formas de territorialidades existentes, elas contribuem para que haja esse equilíbrio, para que haja essa conexão entre o mundo físico e o mundo da ancestralidade, o mundo da espiritualidade, o mundo dos ancestrais. Então, na cultura cambeba, tudo para nós tem vida. Todos os animais, todas as árvores, né? Não só tem vida, mas como tem ciência, tem espírito. Então, quando a gente vai caçar, pescar, é preciso, principalmente na pesca, tem todo um ritual de preparação, as mulheres ficam na aldeia fazendo o seu ritual. E quando os homens vão pescar, porque tem que pedir permissão aos espíritos das águas. Porque nós, Cambeba, nós nascemos de uma gota d'água, que veio do céu, trazida numa gota maior, bateu nessa malmeira, estourou a primeira gota, as duas gotículas que vinham o homem e a mulher foram caindo devagarinho na água e nasceu o homem e a mulher. Né? Só um minutinho. Está acabando minha bateria, deixa eu ligar aqui. Nasceu o homem e a mulher. Então, o nascimento do povo Cambeba, ele se origina na água. Nós somos aí, portanto, o povo das águas. Tanto é que o livro do professor Antônio Porro, que fala de nós, Cambeba, se chama O Povo das Águas. E, dessa forma, o Cambeba, ele habita sempre territórios próximos a igarapés, próximos ao rio, que tenha água. Porque toda a nossa ritualística, toda a nossa conexão, ela se dá com a água. A água permeia tudo. A água está em toda a nossa cosmologia, em toda a nossa forma de entender o tempo, de sentir a natureza. E aí a água, nós somos água, né? Como ser humano, nós somos água. E nós somos terra, e nós somos natureza. É o que a Concita falou. Está tudo interligado, é muito intrínseco a nós. Então, quando um animal é imolado para alimentar uma quantidade de pessoas na aldeia, há uma purificação daquele que matou. Porque ele matou um parente, ele matou uma anta, ele matou um veado, ele matou um porcão, ele matou um irmão. Então, o couro desse animal, ele vira tambor. E aí, quando o tambor, né, esse tambor, ele ecoa, né, como esse aqui, ó. Da madeira se faz a base e do couro desse animal, que pode ser até um jacaré, até de pirarucu, a gente faz tambor, né? E o tambor ecoa. O ecoar desse tambor não é simplesmente a sonoridade que vai refletir na musicalidade de um povo, mas é o ecoar do coração da natureza, da terra, ecoando em nosso ser. Então, quando um tambor ecoa unido ao maracá, isso faz com que crie
o que nós vamos chamar, muitos parentes vão chamar, os funil, vão chamar de um portal. De um portal energético, né? De um portal transcendente. E aí o transe acontece. Ah, mas o transe precisa do rapé, precisa não, o transe precisa do canto, da sintonia, de um tambor, da espiritualidade que rege o tambor, da espiritualidade que rege o maracá. Por que é sagrado? Porque no maracá vai a madeira, que faz, né, que já tem o seu espírito. A cuia também é um fruto sagrado, neutralizante de energia ruim. As sementes dentro representam mundos, dentro de vários mundos dentro de um mundo. E quando esses mundos se unem, o eco se torna forte. E unido ao tambor, toda a relação de território e de sagrado é possível, acontece. Então, tudo na aldeia é sagrado. É sagrado a casa de reunião, porque lá acontecem também os rituais. Né? Se você for ver o Assurini do Trocará, e a professora muito bem sabe, porque já trabalhou com eles, eles têm, no centro da aldeia, a Tá Viva, não é, professora Ivânia? No centro da aldeia, eles têm a Tá Viva. O que é Tá Viva, senão um cemitério? Onde todo dia eles vão lá cantar e dançar para alegrar os seus entes queridos que já passaram, já fizeram a partida para outro plano. Então, todo dia eles precisam alegrar. É lá que os rituais acontecem, é lá porque eles precisam saber de tudo. Quando eu tive com os Uaiuai, eu procurei o cemitério. Porque, de modo particular, como fotógrafa e como pesquisadora, eu gosto de cemitérios. E quanto mais antigo o cemitério for para mim, melhor. Tem gente que tem medo de cemitério, eu adoro cemitério. Tô louca para entrar num antigão aqui em Belém, não sei como, de quem pedir permissão, para fotografar, para ver, para conhecer, para passar um dia inteiro ali vendo aqueles túmulos, né? E não me importa de quem seja, eu quero ver o túmulo, é uma coisa minha, assim, é uma coisa muito... Então, quando eu procurei o cemitério da aldeia, isso já com uma semana procurando, fui perguntar para o cacique. Eliseu, onde está o cemitério? Ele falou, não tem cemitério na aldeia. Você encontrou? Eu falei, não. Por que não tem? Márcia, porque e as casas dos Uaiuai, elas são altas. Eu sou fotógrafa também, então pedi permissão para fotografar do Eliseu, fotografei muita coisa lá, né? Claro, com permissão da autoridade maior, que é o cacique. E me chamou a atenção as casas altas, porque é uma terra firme, não é várzea, então não precisava ter aquelas canelonas de casa, né? Como se fossem palafitas. E aí eu indaguei, por que dessas casas altas, né? Claro, embaixo era a parte de convivência da família, eu entendia. Aí ele foi me explicar que, além de ser a convivência da família ali também era o cemitério de cada um deles. Então, eles não enterravam distante o ente querido, ele era enterrado dentro da casa. Justamente para que a energia desse parente, a espiritualidade desse parente ficasse ali. E todo dia, quando eles iam comer, quando eles iam se alimentar, eles também alimentavam o parente. E aí eu disse, mas dentro da casa, Eliseu? Ele falou, Eu falei, pô, eu achei assim, né? Não falei nada, só questionei, dentro da casa, Eliseu? Aí ele me olhou, ele é caladão, né? Depois ele me disse assim, quando tu morrer, tu quer ficar pegando sol e chuva todo dia? Eu falei, agora ficou difícil, porque depois dessa eu não quero, não. Vou pedir para me enterrar dentro de casa, brincando. Mas eles enterram, porque na ideia deles, né? Eles não querem que o ente querido fique pegando sol, pegando chuva, desprotegido. Dentro da casa, ele vai estar protegido do sol e da chuva, e ainda a espiritualidade dele vai estar permeando todos e todas que ali convivem. Eu achei isso muito bonito. Então, isso mostra a singularidade, a particularidade de cada território do sagrado.
Enquanto para o Suruí, o Assurini, não é do Trocará, não, da Cotinemo, né, professora? Me corrija aí. Os Assurini, ali do Xingu, enquanto para eles a Tá Viva fica no centro, marca o ponto central da aldeia, para os Uaiuai, os entes queridos ficam dentro da casa, né? E nós, Cambeba, temos uma outra relação com a morte. A morte para nós é celebrada. A morte para nós é com canto, é com dança, é alegria, porque aquele ente querido ele vai ser mais útil no outro plano do que nesse, né? Porque nesse ele é limitado. O físico dele é limitado. Eu estou limitada a Castanhal, no Pará. Mas na concepção Cambeba, depois que eu partir dessa para um outro plano, eu posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque eu sou espírito. E como espírito, a gente se movimenta mais, a gente pode vir. O tambor e o maracá nos chamam, nos permitem vir e fazer parte da convivência, seja de uma dança, seja de um canto, e seja orientando. Então, a gente é orientado por essa espiritualidade, seja através do sonho, seja através de uma forma, né, de perceber, de sensibilidade, com muita gente, hoje eu dormi e sonhei com esse canto, eu dormi e sonhei com essa fala, eu estava quietinha, ouvi como se fossem umas vozes cantando assim para mim, e eu vou cantar assim, né? São essas espiritualidades na concepção Cambeba, nos dando as orientações, nos conduzindo, nos fazendo caminhar, nos direcionando para onde é o caminho que a gente deve prosseguir, sem perder a ideia de que nós somos, sim, o povo das águas. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Concita. É sempre tão importante, e eu sempre gosto muito de assinalar isso, as cosmologias indígenas. As lutas, elas são urgentes, elas precisam ganhar visibilidade internacional, e elas vêm ganhando. Agora, essa perspectiva cosmológica de vocês também é muito importante, porque isso marca profundamente a pluralidade cultural da humanidade, de como nós somos diferentes, né? E você só respeita as diferenças quando você conhece as diferenças. Então, pensar que tinha um arco-íris por trás do sol, que a lua deu sinais, que os ventos deram sinais, pensar que de uma gota d'água nasceu um homem, uma mulher, e deu origem a uma sociedade. Veja só, são formas de pensar tão diferentes, né? São formas de pensar tão diferentes dessa coisa estabelecida pela cultura ocidental, pelo mundo. E aí, eu até retomo, eu falei, acho que na minha primeira intervenção aqui, a respeito dessa coisa de que a pandemia, ela evidenciou que nós não somos isolados uns dos outros, que nós estamos, de alguma forma, todos conectados dentro desse planeta, e conectados e diferentes, né? Conectados e diferentes. Ouvindo vocês e fico pensando assim que como se fosse agora um sonho meu, né? Um sonho meu, que a gente conseguisse fazer um grande canto nesse nosso país tão maltratado. Já pensou? Todos os maracás indígenas fazendo um coro enorme para que a situação melhorasse, para que as mortes cessassem, né? A partir de cosmologias tão plurais, né? Assim, essa coisa que a nossa sociedade perdeu completamente, né? Essa perspectiva de ser natureza e de se integrar, essa possibilidade de integração, né? De ouvir o maracá, de ouvir a flauta. Bem, então Professora, posso dar uma contribuição aí nessa tua fala? Claro. De reunir os cantos para que esse mal saia, né? Tu lembras? Eu não sei se tu lembra, mas se não me falha a memória, houve um canto na época de uma grande queimada. Houve um povo que cantou e a chuva caiu.
Eu não sei se você lembra, acho que foi na década de no final de 80 ou foi nos inícios de 90. Lembra? Estava tendo muita queimada e ninguém conseguia, e o povo foi. Eu não sei qual foi a etnia que foi para lá cantar. Não sei se foi Caiapó ou se foi o pessoal do Xingu. Acho que foi para o Brasil. Mas houve isso e realmente a chuva caiu e sanou as queimadas. Então, assim, essa tua fala aí de chamar, eu acho assim louvável mesmo, da gente dar essa grande energia para que esse mal que nos rodeia realmente venha sair, né? Alimentaria o social e alimentaria a gente também, né? Assim, um acolhimento, né? O canto é também acolhimento, né? No momento em que a gente está precisando tanto de acolhimento. Bom, minhas queridas, a Flávia vai retornar para encerrar. Eu quero dizer que vocês vão também retomar a palavra junto com a Flávia. Eu quero dizer que para mim foi um enorme prazer. Eu estou aqui com a Concita Sompré, do Povo Gavião, que hoje faz parte da FEPIPA, a Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, uma federação que eu estou aqui torcendo muito, quero muito mais aproximação, que a gente consiga fazer alguns projetos. Acho que é muito importante que essa federação se estabeleça mesmo, ganhe força e visibilidade. Também aqui com a Márcia Campbell, uma posição muito importante, uma representatividade inédita dentro da cidade de Belém, né? E temos hoje uma ouvidoria que tem a Márcia Campbell, que tem outros indígenas compondo. Isso é muito importante, uma prefeitura de Belém que está sensibilizada para criar uma coordenadoria voltada para as sociedades indígenas. Então, e duas mulheres indígenas de representatividade nessa questão política, de que tanto já falamos no início. Então, para mim é uma grande honra estar com vocês. Eu vou sonhar com essa integração dos cantos e dos maracás. E vou passar para a Flávia, porque assim, apareceram perguntas, mas elas apareceram muito. E aí a Flávia pode retomar essas perguntas, ok? Flávia, você. Oi, estou aqui extasiada, encantada, né? E nesse momento que a gente vive, né, de tanta desesperança, né, conversar com vocês e ter contato com essas cosmologias diferentes da que nós temos, né, majoritariamente, de fato traz uma motivação, né, da gente resistir, né? Então, nós precisamos e não temos outra alternativa que não ser a resistência, né, nesse momento que nós atravessamos, que não é só um problema sanitário, já sabemos disso, temos total consciência disso, não há o que se discutir, né, que também é um momento em que as nossas mazelas que a gente já enfrentava ao longo da história, né, foram tangencialmente aprofundadas, né, pelos aspectos políticos que nós também bem sabemos e que já foi colocado aqui muito bem também por vocês. Então, tivemos outras perguntas, mas também por conta do tempo, a gente vai finalizar por aqui. Então, eu passo a palavra para vocês, se irem fazerem aí uma última, né, agradecimento ou mencionar o que vocês acharem que é importante para a gente finalizar. Mas aí, antes disso, eu queria dizer para vocês que o NEDAM, que é quem está promovendo essa semana sobre a mulher, né, para discutir as questões de gênero, em função do Dia da Mulher que foi ontem, a gente está estendendo essa programação até sexta-feira, com a temática aqui, deixa eu pegar para ler direitinho, né? Mulheres, interseccionalidades, desafios e belezas de suas lutas e conquistas, né? Então, esse é o tema que a gente está discutindo ao longo dessa semana, e por esse tema, né, interseccionalidades, a gente já está chamando aí a responsabilidade de discutir, de visibilizar diversas formas de existir enquanto mulher na sociedade, né? Então, ter vocês aqui, né, mulheres indígenas,
são as mulheres originárias, né, desse território. É motivo de muito orgulho para a gente também cumprir essa nossa missão enquanto NEDAM, né, na universidade, aqui na UFRA, que é dar visibilidade para a diversidade de existências na sociedade, né? Quebrar com essa ideia de que existe um padrão de existir na sociedade, né, e dessa hierarquização do padrão. Então, é isso que a gente busca visibilizar enquanto NEDAM dentro da universidade, e que isso tenha reflexos, né, também fora dos muros da nossa universidade. Então, a presença de vocês aqui é muito importante para a gente visibilizar essas outras formas de existência, né, mostrar que, por esse aspecto interseccional, quando a gente coloca questão de raça, de sexualidade, né, de outras formas em que as opressões podem nos atingir, a gente mostra que existem diversas lutas enquanto mulheres na sociedade, né? Então, aquele discurso mais recorrente, mais visibilizado, de que a mulher está preocupada apenas com o emprego, que não é pouca coisa, claro, né? Com o mercado de trabalho, né? Quando a gente coloca a questão de raça, a questão étnica, para pensar em questão de gênero, a gente vai ver que os problemas e as lutas se amplificam, né, se diversificam, né? Então, quando a gente fala das lutas das mulheres indígenas, por exemplo, não vai ser a mesma das lutas das mulheres, vamos dizer assim, né, ocidentais, não indígenas, né? São outras lutas que acabam convergindo para os nossos interesses também, mas que são atravessadas por essas questões das existências, da preservação e da homologação dos territórios indígenas, né? Da garantia vida na forma indígena, né? Então, são lutas que vocês estão trazendo e mostrando o quanto que a cosmologia é importante, é fundamental, e tanto que ela sobrevive até hoje, né? Nós temos mais de 500 anos de colonização, e vocês estão aqui mostrando para a gente as cosmologias, os povos de vocês, como que vocês, como que esse modo de ver o mundo e de viver nesse mundo, né, são diferentes, e o quanto nós temos a aprender com vocês, porque até hoje essas histórias resistem, né, essas formas de pensar o mundo de vocês resistem até hoje. Então, se elas estão vivas, isso nos traz muita motivação para a gente saber que vocês são exemplos de resistência e que nós temos muito a aprender com vocês, de fato, né, e essa história de colonização que é tão fundamental nessas nossas reflexões, né? Nós somos um país forjado pela colonização, né? Então, enquanto negros, enquanto indígenas que foram escravizados, né, que foram hierarquizados como humanos dentro dessa organização e dessa estrutura social, não pode ficar em segundo plano, né? Tem que ficar como foco e como principal, né, ponto de luta, ponto como alvo mesmo que a gente precisa desestruturar essa sociedade a partir desse fator étnico-racial no qual nós somos organizados e no qual as lutas, né, das mulheres indígenas está colocando em pauta, né? A luta das mulheres indígenas, do feminismo também negro, né, também coloca o racismo, né, o fator racial como um fator que é estruturante da nossa sociedade e que enquanto nós não rompermos com isso, essas desigualdades que são promovidas, que são sustentadas até hoje na sociedade, desde a colonização, né, irá perdurar. Então, a presença de vocês aqui representando os povos indígenas e representando as mulheres indígenas, necessariamente nas suas lutas, né, específicas, né, que era a pergunta que eu também tinha colocado lá, né, do chat, que era de vocês evidenciarem, mas isso foi contemplado na fala de vocês, né, de como que se diferencia essa luta indígena, da mulher indígena, das outras mulheres, né, pela justiça social. Vocês trouxeram isso também na fala de vocês. Então, eu agradeço demais, tá, por todo o aprendizado, e realmente é isso que eu falo, né, a fala de vocês traz para a gente um reforço da necessidade de resistência que nós temos cotidianamente, nos deparado com a necessidade dela, né? Então, eu passo para vocês se despedirem, agradeço por todas as dificuldades que vocês enfrentaram para estarem aqui hoje, né? Tanto a questão de luto, questão, né, mesmo de condições físicas de estarem aqui e emocionais. Então, eu peço vocês, todo o meu agradecimento por conta da presença de vocês aqui, certo? Então, podem se despedir e no final eu vou falar da programação de amanhã que vai acontecer, tá bom?
Eu peço a palavra para me despedir, agradecendo imensamente o convite. Desculpa, né, a minha fala um pouco, eu gosto de falar mais, sim, mas eu sofri um acidente, estou com dor, né? Então, agradeço imensamente o convite de vocês e sempre que a gente puder estar junto, vamos somar, porque eu acho que a força é isso, é somando juntos que a gente chega lá e muda o mundo. Obrigada, tá? Muito obrigada, Márcia, muito obrigada mesmo. Ivânia, você está sofrendo, muito obrigada por vocês, pela fala de vocês, pela partilha, fico muito agradecida. Um beijo. Nós que agradecemos, Márcia. Tchau. Está despedida aí. Agradecer a Márcia por todo o esforço que ele fez. Ela realmente fez um esforço, né, físico, superando a dor, né, do acidente que ela sofreu para estar aqui conosco. Concita, a palavra é sua. Quero aqui agradecer, né, esse espaço de dar voz à nossa luta. Não é fácil estar em tempos que não podemos chorar, né? Eu quero encerrar a minha fala aqui dizendo que vivemos tempos do choro preso, do choro que não foi expressado, porque o choro para os gaviões não é o choro só das lágrimas, é de tudo aquilo que acompanha um ritual de uma morte, e isso nós não podemos fazer. Então, com essa minha fala, eu queria dizer que enquanto tiver uma mulher decidida a lutar, e dessa luta sair as sementes, e dessa semente elas virem germinar, outras virão no meu lugar. E essa luta continuará até o dia em que o homem entender que para estar vivo, ele precisa estar conectado com este mundo que deixou os povos indígenas até hoje de pé. Ninguém consegue acreditar que um povo, e não falo só desse povo que eu convivo, que é os gaviões, que na década de 60 quase foram dizimados, reduzido a 28 pessoas, e hoje essas 28 pessoas têm se multiplicado em quase 900 pessoas, a quase 1.000 pessoas. É todo um conhecimento, uma cosmologia, é toda essa conexão que nos mantém ainda resistindo. Então, eu espero que outras sementes femininas, que outras sementes de mulheres venham nascer, e venham crescer, e venham florescer, e venham dar sombra, para que não só os povos indígenas, mas toda essa humanidade que vive numa terra seca, que vive numa terra que quanto mais se produz, nada está dando. Por quê? Estão colocando o valor financeiro acima da vida. Para os povos indígenas, a vida está acima de tudo. Por isso que a Márcia acabou de falar. A vida é tudo. E tudo é tudo. É a natureza, é o céu, é nós, é essa conexão. Enquanto o homem não entender que ele faz parte dessa vida, enquanto ele não entender que ele vai matar quem gerou, a mãe que gerou, a mãe que dá comida, e quem dá comida é a terra. Então, por isso é que nós estamos aqui. Enquanto tiver mais mulheres, as florestas vão ficar de pé, porque nós vamos resistir. Um abraço a todas vocês, uma boa semana, né? Eu sei que tem muitas mulheres que vão falar muitas coisas, mas que elas tragam essa essência da mãe que se levanta, porque uma mãe, ela mata por um filho. A natureza também faz isso, a mãe terra faz isso. Ela está gemendo, mas quando ela se levanta, quem tiver pela frente, ela vai dar o troco. Então, como filhos, nós temos que ter o respeito por ela, né? Essas minhas palavras. Obrigado, Flávia. Obrigado, professora Ivânia. Tá? Muito grato pela presença de vocês aqui. Nós que agradecemos, Concita. Muito aprendizado, né? Cada vez que te ouço, realmente é um momento de muito prazer ouvir você, né? E aprender a cada momento, cada oportunidade que a gente tem de te ouvir, tá? Passo, então, para a professora Ivânia também, né, fazer seus agradecimentos, suas últimas palavras aqui nesse momento, né, em futuros momentos virão. Eu vou falar muito rápido. Eu saio dessa live melhor do que eu entrei.
Muito obrigada, Flávia, Concita e Márcia, que já saiu. Eu saio melhor do que eu entrei. Certo. Obrigada, Ivânia. Saímos todas nós, né? É sempre muito bom, é sempre um aprendizado muito potente, né? Ter esse diálogo com outras cosmologias, né, como a Concita e a Márcia trouxeram para a gente, e a Cacica, né, Kátia, Crunch KTG, que não pôde estar, mas que também justificou, pediu desculpas, né, por conta dessas dificuldades todas, né? Então, agradeço demais vocês, gente. Agora eu vou passar a programação e a gente finaliza aqui, então, a nossa conversa, o nosso diálogo. As portas estão abertas, né? Continuaremos discutindo em outros momentos, mas por hoje é só. Infelizmente, por conta do nosso horário, tá? Então, boa noite e muito obrigada. Tchau, Concita. Eu vou passar agora, então, gente, a programação de amanhã, tá? Que continua, né? Não termina aqui. Então, hoje é só o segundo dia da programação. Amanhã a gente continua sempre do período da tarde em diante, né? Então, às 16h30, amanhã, dia 10, né? Quarta-feira, a gente tem a roda de conversa Mulheres na Agroecologia Amazônica, às 16h30, certo? Você vai ser coordenada pelo professor Breno Raiol e pela professora Dayana Souza. Isso vai até às 18 horas, né? Às 18 horas começa a live Violência contra a Mulher. É preciso conversar sobre isso. Com a palestrante doutora Maria José de Oliveira Carvalho Cunha, que é promotora de justiça de Capanema, e terão como moderadores a professora doutora Eleci Terezinha Dias da Silva e Tiago Veríssimo, que é psicólogo, tá? Às 19 horas, então, a terceira atividade do dia, né, e a última, vai ser a roda de conversa Feminismo Negro e a Mulher Negra na Produção da Ciência, Diálogos com Grada Quilomba, né, que vai ter como debatedores a Maria Luísa de Carvalho Nunes, da SEDEMPA, Tiane Neres Barros, do Grupo de Pesquisa Nós Mulheres, e também doutoranda da UFBA, a Girlian Souza, do Projeto Suma Uma Literária, e também doutoranda da UFPA, Flávia Ribeiro, que é jornalista, militante do SEDEMPA, mestranda em comunicação da UFPA, Etiane Macedo, que é professora do IFPA Paraupebas. Então, tem um timaço, né, de mulheres super potentes, militantes, feministas, que fazem uma diferença muito grande nos espaços onde atuam e na sociedade de forma geral, pela militância e pela promoção de ações que desempenham na sociedade, né? E teremos como mediadoras novamente eu, então amanhã estou aqui novamente, né, nesse horário das 19 horas, com a professora Ana Lídia. Então, nós duas teremos a honra, né, de fazer essa mediação desse debate com essas mulheres aí a partir das 19 horas, então esperamos vocês, tá? A partir das 16h30, depois das 18 horas e depois às 19 horas com a última programação. Então, das 16h30 até às 20 e pouco, né, 20 horas e meia mais ou menos, a gente tem essa programação em continuação da programação do NEDAM, certo? E amanhã a gente informa a programação do dia 11 e temos aí, então, né, ainda as inscrições abertas para quem quiser participar, e também a transmissão vai ser sempre aqui por esse canal, né, por esse canal do NEDAM alternativo, que foi criado especialmente para a transmissão do evento, tá? Então, muito obrigada a participação de todos e todas que ficaram até agora, e até amanhã.